No coração da floresta brasileira, onde a luz do sol dança filtrada pelas copas centenárias, existe um guardião cujos passos confunde até o mais experiente caçador. Conhecido pelos povos indígenas há séculos, ele é veloz, astuto e tem um segredo que o torna inconfundível. Seus pés apontam para trás, iludindo aqueles que tentam segui-lo. Sua missão? Proteger a mata, punir quem a destrói e manter o equilíbrio entre o homem e a natureza. Ao longo dos séculos, os contos que deram origem ao Curupira percorreram caminhos que misturam mito e realidade, passando das histórias contadas à beira da fogueira para as páginas dos folcloristas, e hoje para o imaginário coletivo do Brasil. Nessa jornada, vamos explorar as origens indígenas dessa lenda, as adaptações que recebeu com a chegada dos colonizadores e o legado cultural que ainda ecoa como um assobio distante nas florestas que ele protege. Mas antes de entrarmos nessa história, gostaria de pedir, como sempre, que deixe um like para ajudar no alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder os vídeos que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar, que fica ao lado dos comentários. E caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. Antes da chegada dos colonizadores europeus, o território que hoje chamamos de Brasil era habitado por centenas de povos indígenas, cada um com sua língua, cosmovisão e conjunto de crenças. Nessas cosmologias, a floresta não era apenas um conjunto de árvores, era um organismo vivo, habitado por forças espirituais protetoras e vingativas. O Curupira surge nesse contexto como uma personificação da própria vitalidade da mata. Para povos como os Tupinambá, Guarani, Munduruku, entre outros, ele era mais do que uma lenda. Era parte de um mundo onde o material e o espiritual coexistiam, e era um intermediário entre o humano e o selvagem. Não temos nada escrito, sendo que essas sociedades eram ágrafas, mas o que sabemos vem de escritos de missionários jesuítas que entraram em contato com esses povos no período colonial. Entre os tupinambás, que habitavam no litoral interior do Nordeste e Sudeste, usava o termo curupira, do tupi antigo, curupir, que pode ser interpretado como corpo coberto ou coberto de pústulas, sendo que essa era uma leitura mais ligada ao seu aspecto mágico. E para eles, esse ser era um pequeno guerreiro com pés para trás e detentor de uma grande força usada para derrubar caçadores gananciosos. A função dele era clara: impedir que a caça fosse feita além do necessário e para proteger fêmeas prenhes, sendo temido e respeitado como uma autoridade invisível. Entre os Guarani, que habitavam no sudeste e sul do Brasil, nomeava essa entidade de Curumiangatatá, ou Menino Espírito de Fogo, e para eles, esse ser era um brincalhão que confundia trilhas, mudava o rumo dos caçadores e ria da sua própria astúcia. Mas o riso podia virar fúria, pois se alguém matasse mais do que precisava, o Menino de Fogo faria andar em círculos até perder as forças. Dentro da visão guarani, ele era menos um punidor violento e mais um guardião que desafiava o humano a lembrar que a mata não se conquista. No Baixo Tapajós e afluentes, os Munduruku conheciam uma figura próxima chamada Kaapora, um termo que significa literalmente morador do mato. Embora o Kaapora às vezes se confundisse com outras entidades da mata, havia nele características muito próximas do Curupira, com pelos no corpo, dentes verdes e enorme velocidade. Ele podia aparecer de surpresa para espantar invasores e até derrubar caçadores de canoas. Para os Munduruku, ele era mais feroz, quase um animal, mas com inteligência humana. Na região amazônica, o povo tucano do Alto Rio Negro mencionava um espírito chamado Yara Mairi, que era ligado à proteção de trilhas de caça e pesca. O Yara Mairi podia tomar forma de um pequeno homem, de um animal, até de um vulto. Se alguém desrespeitasse regras de uso da floresta, ele podia roubar pertences, virar a canoa e mudar a direção das flechas.
A noção dos pés invertidos não aparecia sempre, mas a habilidade de desorientar o invasor era central. Ainda na região amazônica, os povos Baniwa, do noroeste amazônico, acreditavam no Apuri, um guardião das rotas de caça e dos pomares silvestres. E na visão Baniwa, essa entidade era mais próxima de um espírito ancestral do que de uma criatura física, podendo se manifestar como som, luz, cheiro ou como uma figura pequena e veloz. E por isso era extremamente respeitado, sendo que antes de adentrar certas áreas, caçadores deixavam oferendas de tabaco ou alimentos para pedir passagem. Apesar dessas variações tipicamente regionais, essas histórias eram transmitidas e passadas de geração em geração junto a fogueiras das tribos, onde os mais velhos contavam sobre um pequeno homem de cabelos vermelhos, ora travesso, ora temível, que confundia caçadores inescrupulosos e protegia animais. Muitas dessas narrativas traziam lições de conduta para não matar mais do que o necessário, para respeitar o tempo da natureza e nunca entrar sozinho nas matas. Mas com o tempo as coisas iriam mudar. Quando os portugueses chegaram e passaram a se estabelecer nessas terras, ouviram esses nomes que os nativos contavam e viram descrições que os deixaram intrigados. Alguns tentaram compará-los a gnomos ou diabretes europeus, num típico processo que hoje chamamos de aculturação, adaptando aos contos trazidos consigo do Velho Mundo. O primeiro registro do nome Curupira vem de 1560, onde o padre jesuíta José de Anchieta escreveu em um documento chamado Carta de São Vicente sobre um demônio dos matos que atacava viajantes, mas sem mencionar as variações locais, indicando que de fato entre os colonos também existia crença nessa entidade. O registro diz assim: é coisa sabida e pela boca de todos corre que há certos demônios, a que os Brasis chamam Curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato, dão-lhes de açoites, machucam-os e matam-os. São testemunhas disso os nossos irmãos que viram algumas vezes os mortos por eles. Por isso costumam os índios deixarem certo caminho que por ásperas brenhas vai ter ao interior das terras, no cume da mais alta montanha, quando por cá passam penas de aves, abanadores, flechas e outras coisas semelhantes como uma espécie de oblação, rogando fervorosamente aos corupiras que não lhes façam mal. Esse registro apagava nuances culturais, misturando-as numa só criatura para caber no imaginário cristão. A palavra Curupira, do tronco tupi, já circulava entre povos costeiros e do interior, sinalizando um conceito indígena consolidado de que havia um dono da floresta, um tipo de gênio do mato e guardião territorial. Assim, nomes como Curumiangatatá, Caapora, Yaramairi ou Apuri ficaram restritos à oralidade dos povos mais distantes da costa, enquanto o Curupira virou um nome mais popularizado. Fernão Cardim, jesuíta português que viveu no Brasil entre 1583 e 1601, não usa sempre o termo Curupira de forma direta, mas sua obra Tratados da Terra e Gente do Brasil, ele descreve fenômenos e crenças indígenas que se encaixam no que mais tarde a tradição popular e outros cronistas identificariam como mito do guardião das matas. Nos trechos em que fala das chamadas assombrações do mato, Cardim relata que os povos nativos acreditavam na existência de espíritos ou demônios que habitavam a floresta, capazes de enganar, assustar e até ferir caçadores e viajantes. Nesses registros e vários outros passam a ser definidas as características oficiais dessa entidade, como os pés invertidos, que causam uma desorientação deliberada, o assovio ou a imitação de vozes que chamam para dentro da floresta, hipnotizando com o propósito de enganar e desorientar quem fica na mata sozinho. Além disso, há também a sua força desproporcional, pois apesar da estatura pequena, a sua potência imensa comunica o erro humano de querer ser mais poderoso que a floresta. Em algumas regiões, o Curupira se confunde com outro personagem, a Caipora. Essa outra entidade distinta tem seu nome em tupi, Caaporá, ou habitante do mato. Em alguns contos também tem pés para trás e monta um porco do mato. Ambos têm raízes na mitologia tupi-guarani e ocupam o papel de guardiões da natureza, e essa confusão acontece porque ao longo dos séculos as narrativas se misturaram e se adaptaram às culturas locais.
Nos séculos seguintes, cronistas e naturalistas reiteram a presença do curupira e descrevem práticas apaziguadoras, como fumo e cachaça deixados em encruzilhadas, nós feitos em cipós e pausas rituais antes da caça. No século XX, a etnografia amazônica recolhe narrativas caboclas indígenas que associam sons, redemoinhos de vento e desorientações ao agir do curupira. O curupira passa a condensar um pensamento ameríndio mais amplo, dotando os domínios naturais com um tipo de agência moral e punitiva. A brasilidade do mito nasce justamente da tradução continuada entre mundos indígenas e coloniais. A partir do século XIX, o curupira deixou de ser apenas um mito transmitido oralmente nas comunidades indígenas e rurais para ganhar espaço na literatura escrita, especialmente no contexto do romantismo brasileiro, movimento que valorizava o nacionalismo, a natureza e as raízes culturais do país. Um dos pioneiros a registrar o curupira em obra escrita literária foi o general, político e escritor Couto Magalhães, em sua obra O Selvagem, de 1876, onde ele compila e interpreta mitos tupis, inserindo o personagem no debate sobre identidade nacional em busca de preservar tradições orais e, ao mesmo tempo, adaptá-las ao gosto do público letrado da época, que viam no folclore um símbolo da brasilidade de um tipo de herança indígena. Na primeira metade do século XX, o poeta e romancista Mário de Andrade, em sua obra Macunaíma, de 1928, insere o curupira no enredo, onde ganha função estética e simbólica na construção de uma identidade literária brasileira. O etnógrafo e folclorista Luiz da Câmara Cascudo registrou o curupira em sua obra Dicionário do Folclore Brasileiro, de 1954, como sendo uma das figuras mais antigas e difundidas do folclore brasileiro, com presença em várias regiões do país e raízes nas tradições indígenas, usada para explicar sons misteriosos na mata e o desaparecimento de caçadores. Também foi incorporado por Monteiro Lobato em sua obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, abrindo um portal onde a imaginação infantil podia caminhar lado a lado com a cultura popular brasileira. Entre conversas com Emília, planos de Pedrinho e a sabedoria serena de Dona Benta, ele deixou de ser apenas um mito contado à beira da fogueira e passou a ser parte viva de um universo literário que unia fantasia, aventura e aprendizado. Lobato o apresentou a novas gerações como um aliado da natureza e um símbolo de brasilidade, despertando nas crianças curiosidade e respeito pelo patrimônio imaterial que herdamos. No final do século XX, dicionários de folclore e estudos etnográficos o adotam como personagem de um calendário cívico-ambiental, sendo o dia 17 de julho o Dia do Protetor de Florestas, ou simplesmente o Dia do Curupira. Rádio, TV e quadrinhos transformaram-no em herói pedagógico, sem extinguir seu traço inquietante. No século XXI, reaparece em campanhas contra o desmatamento e em narrativas indígenas contemporâneas, sendo menos um duende domesticado e mais um agente político da floresta. O curupira não é apenas um conto para noites à beira da fogueira. Ele é a memória viva de um Brasil que pulsa muito antes do nome Brasil existir. Um elo entre as raízes ancestrais e o presente, guardião de uma verdade que atravessa séculos, e sem equilíbrio com a natureza não há futuro possível. Da oralidade indígena aos registros de cronistas coloniais, das páginas do romantismo às telas e livros modernos, o curupira não apenas protegeu as florestas das histórias, protegeu também a memória de um povo, correndo pelas páginas com a mesma agilidade com que percorre invisível as trilhas das matas. O curupira se adaptou, atravessou fronteiras culturais e resistiu ao esquecimento. Cada assovio na mata é um lembrete de que a floresta tem voz, e essa voz, moldada pela sabedoria dos povos originários, ecoa no imaginário brasileiro até hoje. Seu legado não está apenas nas histórias, está nas lições que elas carregam, que é o respeito, limite e reciprocidade. Uma herança que nos convida a sermos também guardiões, onde quer que estejamos. Porque enquanto o curupira continuar correndo pelas trilhas invisíveis das matas, a esperança de um mundo em harmonia com a natureza seguirá viva.
Espero que tenha gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos a preços bem acessíveis, e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o tempo e atenção, e até a próxima história.